Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu não sei qual horário que esse vídeo vai chegar até vocês, mas de antemão, hoje é quinta-feira, dia 12 de 3 de 2026, uma quinta-feira. Como de fato já faz um tempinho que eu não estou gravando vídeo pro canal, motivo que vocês já sabem, né? Eu tenho que conciliar meu trabalho principal com os trabalhos de atendimento, trabalho de curso, e o curso de psicologia que eu também estou fazendo. Né? Então, assim, a vida tá corrida e os atendimentos online, né? Tem um pessoal ainda que eu estou atendendo. Mas, se Deus quiser, semana que vem vai melhorar, porque vai ser uma semana, assim, onde eu vou ter mais tempo para mim, mais tempo para me dedicar a, aos vídeos, às perguntas que estão sendo feitas no Instagram, né? No Facebook também. Então, assim, como de fato eu vinha relatando já há um tempo, eu ia falar um pouco sobre a pedra cinza, né? E hoje conversando com um amigo sobre o atendimento que ele teve semana passada com relação a uma paciente dele, e na conversa ele estava me explicando que tinha, tinha uma menina que ele estava atendendo, né, que é a paciente dele, e que por sua vez ele essa menina morava com o pai e com a mãe ainda, né? E tinha uma codependência financeira ainda, né? Só que estava lutando para tentar sair o máximo possível, o mais rápido possível desse tipo de situação, né? Então, assim, aí ele estava me relatando como é que ele estava instruindo ela, né? Conversando com ela para adotar o método da pedra cinza. Ou seja, o método da pedra cinza, para que fique bem explicado, bem resumido, não falando terapeuticamente, mas assim, bem popularizado, o método da pedra cinza nada mais é do que você vestir um manto da invisibilidade. Deu para entender? Não? Então vamos explicar um pouquinho mais. Ou seja, quando você tem, no caso aqui que ele tinha, que ele tem essa paciente que mora com o pai, que mora com a mãe, que depende financeiramente do pai e da mãe ainda, mas que está tentando se libertar, arrumar recurso, né, para poder sair, para poder viver a vida, para poder, né, e caminhar, ter paz de espírito e sentimentalmente, né, o que acontece? A pessoa vai ter que, entre aspas, no modo bem popular, vai ter que engolir muito sapo. Porque você está lidando com pais e irmãs com traço, não posso afirmar, traços de pessoas com problemas narcísicos ou pessoas que têm sentimentos ou relacionamentos se relacionam de modo tóxico com outras pessoas. No caso, pai e mãe com a filha, né? Então, assim, o método da pedra cinza, nesse caso, para ser usado, ela vai ter que usar o manto da invisibilidade. Ou seja, tudo que a pai e a mãe fizer para que tire o sentimental, tire o equilíbrio, tire a estabilidade, tire o raciocínio lógico, ou seja, tenta denegrir a imagem da filha, tenta diminuir a filha. Vamos dar um exemplo. Você é um tipo de filha que é mal educada, você é um tipo de filha que não agrada o pai e a mãe, não obedece o pai e a mãe, e assim vai por diante. Tem muita gente que pode estar vendo esse vídeo, pode estar se identificando com algumas falas. Entendeu? Então, assim, são esse tipo de procedimento que acontece dentro de uma relação é, de grupo familiar, no caso desse atendimento desse meu colega, como também de outros grupos que positivamente ou negativamente ocorre. Ou seja, positivamente ocorre da seguinte maneira: você tem filhos, né? Eu digo os filhos que você teve com essa narcisista ou com o narcisista. É um lado positivo. Mas só que o lado negativo é que você, ao se separar, ao você acordar dessa relação tóxica, né, com a suspeita desse indivíduo ou dessa indivídua com traço narcísico ou narcisista, você tem que fazer o quê? Você vai ter que se anular. Você vai ter que, muitas das vezes, ter contato com essa pessoa por causa dos filhos, por causa de uma herança, né, por causa da repartição de bens, né?
por causa de repente, uma empresa que vocês têm em conjunto, né? Etc, etc, etc. Então, querendo ou não, você vai ter que adotar a pedra cinza também nesse modo, ou seja, usar um manto de invisibilidade. Porque todos os contatos que você tiver com essa pessoa, você vai, querendo ou não, você vai ter que ir preparado psicologicamente, montar um roteiro na sua cabeça, ou seja, usar o que você vem vivendo com o narcisista, né? O que você já viveu com o narcisista no transcorrer da sua vida, no transcorrer, né, do seu relacionamento com essa pessoa narcísica, você vai ter que fazer um roteiro na sua cabeça, já se preparando psicologicamente para encontrar essa pessoa. Ou seja, quando você estiver no mesmo ambiente com essa pessoa, ela querendo ou não, ela vai querer te testar, ela vai querer te provocar, ela vai querer te tirar do sério, ela vai querer te tirar do seu equilíbrio. Então você vai ter que estar com o seu sentimental equilibrado, você vai estar com a sua fisionomia serena para não demonstrar emoção alguma e responder perguntas de abuso psicológico que ela vai fazer, ainda mais se for um narcisista oculto, debochado, irônico, grandioso, ele vai querer fazer. Então você que já sabe o histórico desse narcisista, quando você for encontrar, você vai ter que já estar com um roteiro na sua mente para ir respondendo aos poucos, com calma, com sim e com não. Ou seja, você vai impor um certo limite ao narcisista. Ó, isso aqui eu não aceito, isso aqui a gente pode conversar, mas isso aqui eu não aceito. Ou seja, tem que ser bem claro. Essa é a única forma de você usar a pedra cinza. Ou seja, então a pedra cinza, para que muitos possam ver, é praticamente você usar um manto da invisibilidade, é você se posicionar de uma forma que você fique sereno, fique calmo, mas tenha um script todinho da hora que você entra para conversar com essa pessoa, quanto tempo vai levar para conversar com essa pessoa, não se estender ao máximo, não falar da sua vida pessoal, não deixar brechas para que ela saiba da sua vida, o que está acontecendo na sua vida, e o término, ou seja, o horário que você tem que terminar essa convivência, né? Essa conversa, vamos dizer assim. Então, a pedra cinza envolve todo esse tipo de acontecimento. Não é só você vestir o manto da invisibilidade e se tornar invisível ao que o narcisista vai falar ou ao que o narcisista vai te expor. Mesmo porque você está ali para resolver situações que estão pendências, situações que a curto prazo ou a médio prazo você vai ter que resolver. Ou seja, principalmente com relação a filhos e empresas, né? Pai e mãe também, mas assim, com o tempo, você conseguindo a sua estabilidade financeira, com o tempo você deixa de usar a pedra cinza e você começa a usar o contato zero. É a única forma, porque senão a sua saúde mental não vai existir, a sua paz, o seu espiritual não vai existir. Essa é uma realidade. E tem um lado, assim, que muitos terapeutas, e eu também concordo, que se você usar muito tempo a pedra cinza, o lado positivo, vamos dividir em dois polos. O lado positivo da pedra cinza, quando você utiliza, você mantém um certo grau de sanidade, um certo grau de equilíbrio, um certo grau de uma espiritualidade que está ali te protegendo contra as influências negativas que o narcisista vai tentar usar. Ele vai tentar te atacar de todas as formas. Seja verbalmente, seja financeiramente. E se isso tudo falhar, ele vai tentar uma forma até mais agressiva, ou seja, até fisicamente. Como assim, Nelson? Ele pode te dar um tapa, ele pode, dependendo da situação, se tiver só você e ele nesse ambiente, nesse local, ele pode até fingir que foi agredido por você, chamar um 90
te jogar uma Maria da Penha. Então são situações que você, querendo ou não, você tem que estar sempre no lugar visível. Olha só, você estudar todo o ambiente para você se encontrar com esse narcisista. Você estudar um ambiente para que você não fique sozinho com ela ou com ele. Ou seja, sempre tenha uma testemunha ou num lugar público, um lugar onde você se mantenha seguro, sabendo das investidas que o narcisista pode ocorrer. Então, esse é o ponto principal, é você analisar todo a geografia, os aspectos espirituais, os aspectos, sabe, sentimental, os aspectos de relacionamento mesmo que você teve com ele, para você poder fazer um panorama todo, para quando você chegar a encontrar com ele, você já ter uma base do que você vai encontrar, uma base do grau de pedra cinza que você vai utilizar nessa conversa. Ok? Então, esse é um ponto positivo da pedra cinza. Ela te mantém num processo como é que se diz? De equilíbrio. Um processo onde você não dá brecha para tudo aquilo que o narcisista vai te atacar. Ok? Beleza. O modo negativo, o aspecto negativo que muitos terapeutas hoje em dia e muitos pacientes que alguns colegas estão encontrando, estão atendendo no caso, eu ainda não encontrei. Vou ser bem sincero, eu ainda não tive esse tipo de atendimento nas conversas, nos atendimentos que eu faço. Mas enfim, eu até, eu até concordo. Eu até fiquei até para conversar com um colega meu mais tarde sobre esse tipo de situação. Enfim, o lado negativo de você usar o pedra cinza é esse. Se você ficar muito tempo, vamos supor, você está num relacionamento com uma pessoa com características narcisista, ou num relacionamento tóxico. Aí você, querendo ou não, você começa a entender os padrões dessa pessoa. Ou seja, você entendeu que se você reagir, você automaticamente vai gerar uma fúria narcísica, vai gerar uma reação negativa dessa pessoa contra você. Então o que você faz? Inconscientemente você usa a pedra cinza. Desculpa. Inconscientemente você está usando a pedra cinza. Ou seja, você não tem nenhum treinamento, você não tem nenhum baseamento terapeuta psíquico para poder entender o que o teu corpo, o que o teu mental está te levando, ok? Então, quando você usa muito tempo esse tipo de comportamento, esse tipo de relacionamento nessa situação tóxica, nesse relacionamento tóxico, o que pode ocorrer? É você trazer para a sua vida um comportamento. Ou seja, tudo que você for atacado, você não reage. Tudo que você for menosprezado, diminuído, humilhado, para que te force a ter uma reação mais agressiva, que demonstre que você tenha que reagir, você acaba não gerando esse tipo de reação. Você acaba se anulando, vamos dizer assim. E isso acaba trazendo para o teu cérebro um costume. E isso é negativo. Porque quando você entende esse processo do pedra cinza inconscientemente, ou conscientemente, porque tem muita gente que usa o pedra cinza conscientemente, que já estudou, que precisa se relacionar com um narcisista ou com uma narcisista, quando ele usa esse tipo de, de, de técnica, muito tempo, ocorre isso, esse tipo de acúmulo, esse tipo como é que se diz, de você se calar, de você se interiorizar, vamos dizer assim. Então, se você usar por muito tempo esse tipo de, 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 de abordagem, esse tipo de cuidado que você tem com a sua mente para você se autopreservar, o que ocorre? Você traz isso para a sua vida.
você acaba trazendo isso para a sua vida no dia a dia. Então, quando você se separa ou você se afasta desse relacionamento, esse tipo de comportamento vai eclodir na sua vida pessoal mais lá na frente. Então, tem que ter muito cuidado ao usar o pedra cinza por causa disso. Porque você acaba se anulando, você acaba se diminuindo, você acaba se resguardando, se calando, entendeu? Então, assim, quando você está fora desse relacionamento, você automaticamente, muitas das vezes, você vai ter que passar por uma terapia para você voltar ao estado original de fábrica, ou seja, resetar isso tudo. Porque você vai começar a viver em outros relacionamentos, em outras situações na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida financeira, romântica, sentimental, esse tipo de comportamento. Ou seja, você vai se calar. Você vai se transformando numa pedra cinza. Ou seja, você fica completamente ilhado, bloqueado no seu mental. Então isso o método da pedra cinza ele é prejudicial por causa desse tipo de comportamento. Então quando o mais rápido possível, se você tiver que encontrar um narcisista, você tiver que encontrar para resolver algum problema, pode ser até por telefone, pode ser até por uma mensagem que ele te envie, você precisa conversar e você precisa adotar o método pedra cinza. Quando você se desvencilhar desse encontro, dessa conversa, dessa situação toda, você tem que girar a chave automaticamente para voltar a ser aquela pessoa que você é. Longe do narcisista, uma pessoa amorosa, uma pessoa compreensiva, uma pessoa humilde, uma pessoa que está ali para somar. Então você tem que entender que tem duas fases suas. Uma, quando você precisa encontrar um narcisista. Aí você vai ter que usar a pedra cinza. E a outra, quando você se desvencilhar ou tiver acabado esse encontro com o narcisista. Tá dando para entender, gente, o que eu tô falando? Então tem duas polaridades ao usar a pedra cinza. Entendeu? Ela é positiva, por um lado, que quando você é obrigado a encontrar um narcisista. É obrigado a discutir situações. Você não se discute, me desculpa, mas você não se discute com o narcisista, né? Nesse caso, você vai ter uma conversa de sim ou não com o narcisista, não demonstrando emoções nenhuma. Aí a pedra cinza ela é válida. Agora, quando você entra no modo negativo, de você usar por muito tempo a pedra cinza num ambiente onde o ambiente é tóxico, onde você não tem como se desvencilhar a curto prazo ou a médio prazo, isso pode virar uma bola de neve. E o nosso cérebro, ele se comporta, a neurociência informa que o nosso cérebro, ele é neuroplástico, ou seja, ele vai se comportar, ele vai se moldar a esse tipo de comportamento, a esse tipo de trauma, a esse tipo de agressão. Então a gente tem que o mais rápido possível se desvencilhar. Então a pedra cinza tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então a gente tem que juntar os dois e o mais rápido possível se desvencilhar desse relacionamento tóxico. Tá ok, gente? Tá dando para entender? Eu queria agradecer a vocês aí que estão curtindo, estão vendo os vídeos aí, gente. Tá? Obrigadão mesmo. Mas deixa um comentário, dá uma curtida lá, compartilha os vídeos, gente. Compartilha lá. Já falei para vocês, a minha intenção aqui não é ganhar dinheiro, não é ficar famoso. A minha intenção aqui é simplesmente libertar a mente, que nem a minha. Tá ok? E em breve também quero falar um pouco mais sobre os chakras que são ativados quando um narcisista ele te ataca. Tá ok? Tem o chakra coronário, o chakra básico, o chakra frontal, o chakra umbilical, o chakra cardíaco, o chakra sexual e assim vai. Então eu vou falar um pouco mais no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre esses tipos de chakra que são ativados, o vampirismo que o narcisista ocorre ao sugar os seus chakras. E tem uma oração muito. A melhor oração
que pode combater esse tipo de vampirismo narcísico, narcisista, que foi deixado pelo mestre e que muitos ainda não conseguiram entender o verdadeiro significado, o verdadeiro propósito dessa oração. Tá ok? Então mais na frente a gente vai conversar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo, tá ok? Eu achei interessante, eu fui numa palestra semana passada, achei muito interessante o que eu escutei sobre esse tipo de oração, esse tipo de chakra que é absorvido, esse tipo de vampirismo que o narcisista comete com a gente inconscientemente. Tá ok, gente? Obrigado aí, eu espero que esse negócio, que essa... esse negócio, espero que essa conversa de hoje sobre a pedra cinza tenha ficado um pouco entendido. A gravação ficou até um pouco longa, que eu pensava em reduzir para 10, mas ela está em 20. Mas enfim, eu fui falando e acabei me esticando demais. Então assim, método da pedra cinza nada mais é do que isso, gente. Falar pouco, explicar pouquíssimo o que você quer e o que você não quer. Ainda mais quando se envolve filho, família, sua vida pessoal, você não entra em detalhes, né? Porque já que você está longe do narcisista, você não depende financeiramente dele, você não depende nada do narcisista, mas você tem algo em comum que você tem que resolver, sua vida pessoal tem que ficar em verdadeiro sigilo. Desculpa, gente. Tá ok? Então, é praticamente isso aí, gente. Deixe seus comentários aí e brigadão, tá? Pedra cinza, lado positivo e o lado negativo. Quando você estiver liberto, com toda certeza, contato zero. Não tem para onde correr. É o melhor remédio a curto, médio e longo prazo. Tá ok, gente? Brigadão e fica com a paz aí.